Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 11 a 17, diz-nos: Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, então, segue aqui na sua empreitada de nos ensinar a viver não segundo um padrão de pensamento que já estava na nossa vida antes de Cristo, mas como viver um padrão de pensamento, um padrão de vida, de qualidade de vida, que seja compatível com aquilo que agora recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, não participe de coisas que não trazem fruto espiritual que se possa colher para a eternidade. Antes, exponham as suas obras à luz. Peguem aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês praticam e coloquem na luz. Porque quando nós contrastamos as nossas obras com a luz de Deus, e a Bíblia chama Deus de luz também, nós sabemos se aquilo deve ou não ser praticado. Se há qualquer obra que você não pode colocar diante de Deus, se há qualquer coisa que você não pode fazer na presença de Deus, se existe alguma atitude sua que seja reprovável por Deus, então isto não deve ser feito, não deve ser praticado. Porque aquilo que se faz em oculto, diz Paulo, é vergonhoso até mencionar, até dizer. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso a nossa vida, como filhos da luz, precisa estar disposta e disponível para ser exposta à presença de Deus, aquele que é a luz, para que em nós não sejam encontrados trevas. Além disso, o apóstolo Paulo nos diz no verso 14 que nós devemos despertar se estivermos dormindo. Diz: por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós precisamos despertar, sair do sono, sair da letargia, dessa dormência no sentido de dormir, para as obras de Deus e acordar para as obras de Deus e de Cristo. Levantar dentre os mortos, sabendo que tudo aquilo que não é imagem representativa de Deus é imagem representativa de morte. Então ele diz: não devemos nos parecer com aquilo que é morte, mas devemos nos parecer com aquilo que é vida. Devemos nos levantar desse ambiente cultural de morte que está ao nosso redor e resplandecer Cristo, ou Cristo resplandecer sobre nós, para que sejamos imagem de luz, assim como Ele também é luz. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos aprender a lidar com as oportunidades que Deus nos dá, de viver a nossa vida segundo a sua vontade. Os dias são maus, e porque os dias são maus, nós não podemos perder tempo com aquilo que não é missão, com aquilo que não é propósito, com aquilo que não é luz, com aquilo que não é de Deus e que não está em Deus. Não temos mais tempo a perder. Já perdemos muito tempo nessa vida antes de conhecer a Jesus com aquilo que Jesus não aprova, com aquilo em que Jesus não está ligado. Finalmente, ele termina no verso 17 dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos viver a nossa vida aqui compreendendo bem qual é a vontade do Senhor.
aproveitando ao máximo as oportunidades, ou como diz nas traduções mais antigas, remindo bem o tempo. Nós precisamos aprender a medir o tempo com as atividades que sejam frutíferas para a nossa vida e não perder tempo com aquilo que não produz fruto ou que nos tira da luz e nos leva para as trevas. Que o Senhor Deus traga luz sobre seu entendimento, sobre a sua compreensão, que Ele te abençoe e que você tenha nele sempre um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.